O Centrão virou as costas. Os aliados sumiram. E o candidato que achava que já tinha ganho percebeu, tarde demais, que estava sozinho. Flávio Bolsonaro saiu da convenção do PL no dia 25 de julho, como se fosse uma coroação. O nome mais famoso da direita brasileira. O filho do ex-presidente. O herdeiro de um sobrenome que, por 4 anos, mandou nesse país. Ele subiu ao palanque com a certeza de quem acha que o trono já estava reservado, que bastava sentar. Só que tinha um problema. Nenhum líder dos partidos que ele mais precisava apareceu naquele evento. Onde estavam o PP, o União Brasil, o Republicanos? Brilhando pela ausência. No lugar de aliados de peso, o que tinha era um vídeo do pai feito com inteligência artificial e o presidente da Argentina como cabo eleitoral. Pensa no que isso significa por um segundo. Um candidato à presidência do Brasil, lançado pelo maior partido da direita, sem um único líder de partido aliado presente na convenção. Isso não é coincidência. Isso é recado. Mas o que poucos entenderam naquele momento é que o recado não tinha chegado ainda ao seu destino. Flávio saiu dali confiante, achando que os aliados viriam, que o sobrenome seria suficiente, que o Centrão, no fim das contas, sempre fecha com quem parece mais forte. E foi exatamente esse excesso de confiança que abriu a queda. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo. Cidade, estado. Adoro ver de onde vem o pessoal que acompanha o canal. Agora, feito isso, então vamos continuar. Existe uma regra não escrita na política brasileira. Você pode trair aliados em silêncio. Pode abandonar causas discretamente. Pode mudar de lado sem avisar. Mas tem uma coisa que nenhum político com 2 dedos de tato faz: humilhar publicamente alguém de quem vai precisar depois. Flávio Bolsonaro fez exatamente isso. Quando a Polícia Federal bateu na porta do Ciro Nogueira, presidente do PP, um dos partidos mais importantes do Centrão, com busca e apreensão por envolvimento com o caso Vorcaro, o Flávio foi lá e criticou. Publicamente, fez pose de moralista. Tomou partido contra o Ciro numa situação que exigia, no mínimo, silêncio estratégico. O problema? Semanas depois, vieram à tona evidências de que o próprio Flávio tinha recebido ainda mais dinheiro ligado ao caso Vorcaro do que o Ciro Nogueira. A hipocrisia ficou escancarada no meio da praça. E sabe o que vem depois disso? O pedido de apoio. O mesmo Flávio que humilhou o Ciro em público precisou ligar para ele pedindo ajuda na campanha. Imagina a cara do Ciro recebendo esse telefonema? Mas não parou por aí. O candidato ao Senado que o Flávio apoiava pelo União Brasil acabou preso. E o Flávio sumiu. Não se manifestou, não declarou apoio, não disse uma palavra. O União Brasil interpretou aquilo como deslealdade total e não esqueceu. 2 partidos do Centrão irritados ao mesmo tempo pelos mesmos motivos: traição e hipocrisia. Poucos políticos conseguem essa façanha. E o pior é que Flávio ainda não tinha percebido o tamanho do buraco que estava cavando. Porque, enquanto ele queimava essas pontes, o governo Lula não ficou parado. Nos bastidores, a articulação foi cirúrgica. Cada tropeço do Flávio foi aproveitado para consolidar a neutralidade do Centrão. E o resultado dessa articulação apareceu de um jeito que Flávio não esperava. Agora, só uma coisa rápida antes de continuar. Enquanto você assiste a esse vídeo, tem pessoas que já estão enxergando esse assunto com muito mais clareza. Cada escândalo, cada número, cada prova, cada ligação. E quando esse debate aparece, quem tem o quadro completo não fica perdido. Se você quer evitar chegar atrasado nessa conversa, dá uma olhada no que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos em frente. PP, União Brasil, Republicanos. Esses 3 partidos representam juntos uma fatia enorme do poder parlamentar brasileiro.
Governadores, senadores, deputados, prefeituras. São o tipo de aliança que faz ou desfaz candidatura presidencial no Brasil. E os três disseram a mesma coisa para o Flávio Bolsonaro. Ficaremos neutros. Parece uma resposta diplomática, né? Neutro, equilibrado, imparcial. Mas no vocabulário político brasileiro, neutro tem uma tradução muito precisa. Não quero queimar junto com você. Quando o Centrão declara neutralidade, ele não está dizendo que vai ficar de fora. Ele está dizendo que avaliou os riscos, fez as contas e chegou à conclusão de que embarcar nessa canoa seria um mau negócio. Não financeiro, político, eleitoral, de sobrevivência. E foi aqui que Flávio tentou uma jogada que parecia inteligente no papel. Sem partido aliado, sem palanque, sem vice. Ele olhou ao redor e fez a única coisa que podia. Ligou para Tereza Cristina. Senadora do PP, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, querida pelo agronegócio, com trânsito no Centrão que o Flávio claramente não tinha mais. No papel, era a escolha perfeita. Na quarta-feira, a articulação começou. Na quinta, a imprensa já estampava o nome dela como cotada para vice. Parecia que a candidatura tinha encontrado um fôlego. Durou exatamente um dia. Na sexta, o PP convocou uma reunião de cúpula. Tereza Cristina sentou diante dos líderes do partido e tentou convencer. Argumentou, explicou, pediu. A resposta foi seca, sem espaço para negociação. Não! Canoa furada. A gente não entra. O partido consultou os diretórios estaduais. A decisão foi unânime. Nada de coligação com o PL. Nada de emprestar o nome do partido para uma campanha que todos ali consideravam perdida. Quarta, quinta, sexta. A esperança nasceu, apareceu no jornal e morreu. 3 dias. Mas o detalhe que travou qualquer plano B é o que pouca gente notou. O prazo para a mudança de partido tinha expirado em 2 de abril. Tereza Cristina não poderia simplesmente sair do PP e ir para o PL. A janela tinha fechado. E com ela fechou a última chance realista de Flávio ter um vice de peso vindo de fora do próprio partido. Pense bem no que isso significa. E sabe o que é mais curioso? O que veio depois da rejeição não foi só mais uma porta fechada. Foi uma proposta que ninguém esperava e que fez o Flávio engolir seco de um jeito que Brasília ainda está comentando. Os parlamentares ligados ao agronegócio olharam para a situação e tiveram uma ideia. Em vez de desistir de Tereza Cristina, eles propuseram inverter a chapa. Tereza Cristina na cabeça como candidata à presidência. Flávio Bolsonaro como vice, rebaixado. A lógica deles faz sentido, pelo menos no papel. Tereza Cristina não carrega a rejeição que o Flávio acumulou. Os eleitores bolsonaristas votariam na chapa de qualquer jeito porque o sobrenome estaria ali, embaixo, como vice. E ela traria uma camada de eleitores que o Flávio sozinho nunca vai alcançar. Mulheres, moderados, o eleitorado do agro que hoje está desconfiado. A mensagem foi direta. Você como presidente, a gente não banca. Você como vice, a conversa muda. Mas aqui tem um detalhe que muda tudo e que quase nenhum veículo explicou direito. Uma campanha presidencial pelo PL movimenta um fundo partidário milionário. Quem encabeça a chapa controla boa parte dessa verba eleitoral. Contratações, fornecedores, estratégia, equipe. Tirar o Flávio do topo não é só um rebaixamento simbólico. É tirar dele o acesso direto a um patrimônio de recursos e poder de decisão dentro da própria campanha. E o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já tinha dado o primeiro sinal desse movimento. Trocou o marqueteiro da campanha e colocou um nome de confiança dele. Mas marqueteiro não controla tudo. Contratos, gastos do dia a dia, a estrutura operacional, isso ainda passava pela mão do Flávio. Com a inversão de chapa, esse controle todo iria para o PP. A resposta de Flávio foi imediata. Vocês querem me tirar? Sim, queriam.
E é aqui que a narrativa muda de nível. O que começou como um problema de vice virou uma disputa pelo controle financeiro e político da campanha inteira. Não é mais sobre quem vai na chapa, é sobre quem manda. E o Flávio percebeu, talvez tarde demais, que o próprio partido que deveria ser sua base estava questionando se ele devia continuar na frente. Se você está gostando dessa análise, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Aliás, se o que você acabou de ouvir te deixou com aquela sensação de "eu preciso ter isso guardado em algum lugar", eu deixei algo especial na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Porque confiar só na memória costuma funcionar até o dia em que você precisa lembrar dos detalhes mais importantes. Vale muito a pena conferir. Mas continuando, tem uma data que Brasília inteira estava de olho: 16 de agosto. Esse era o prazo. Até lá, ou o Flávio conseguia reverter a situação, subir nos trackings, apresentar um fato novo, forçar uma aliança, ou a pressão interna do próprio PL poderia tirá-lo da cabeça de chapa. E os números não estavam do lado dele. Enquanto Flávio apagava incêndio atrás de incêndio, do outro lado da disputa, o Lula montava a campanha como quem já conhece o caminho. Alckmin, confirmado como vice pelo PSB, repetindo a chapa de 2022. Palanques garantidos nos principais estados. Em alguns deles, o Lula conseguiu algo que qualquer estrategista eleitoral chamaria de luxo: 2 candidatos a governador disputando entre si, mas ambos apoiando Lula para presidente. Ele não precisa nem escolher lado. Pense nesse contraste por um segundo. De um lado, uma candidatura que não consegue fechar vice há semanas. Do outro, uma chapa montada, com aliados garantidos e pesquisas apontando para a liderança confortável. E tem gente perguntando: mas será que o Centrão não fecha um acordo de última hora com o Flávio? A resposta direta é não, e o motivo é simples. O Centrão não recua de neutralidade pública sem receber algo em troca. Flávio não tem o que oferecer. Não tem palanque para dar, não tem vice de peso para apresentar e não tem pesquisa crescente para justificar o risco. Acordo de última hora exige moeda de troca. E a moeda acabou. Foi nesse contexto que as 2 últimas apostas do Flávio apareceram, e as 2 saíram direto do manual de quem não tem mais nada a perder. A primeira envolve os Estados Unidos. Segundo relatos ainda não confirmados que circularam nos bastidores, o Flávio estaria tentando articular junto ao governo Trump algum tipo de declaração ou pressão pública contra o Lula, algo que pudesse usar na campanha para parecer relevante internacionalmente. O problema é simples. Trump quer manter relação com o Brasil. Nos encontros presenciais, a relação com Lula é cordial. Dificilmente ele vai queimar essa ponte para salvar a campanha do filho de um aliado preso. A segunda aposta é ainda mais reveladora. Relatos publicados por diferentes veículos indicam que setores bolsonaristas estariam tentando produzir fatos contra o filho do presidente Lula, criar algum escândalo, qualquer manchete que tirasse o foco das derrotas do Flávio. Até agora, nada concreto surgiu disso. Mas a simples existência desses relatos já diz tudo sobre o estado da candidatura. E é aqui que uma pergunta volta com toda a força. Se não é Flávio, quem vem agora? Quem o Centrão teria condições de lançar? É essa pergunta que Brasília não consegue responder. E o silêncio em volta dela é mais revelador do que qualquer declaração oficial. Para entender o tamanho do que está acontecendo, você precisa voltar 4 anos no tempo. 2022. O Jair Bolsonaro era presidente da República. O Eduardo era deputado federal, presidindo comissões importantes. O Flávio era senador com influência direta no governo. O Carlos era vereador no Rio. 4 Bolsonaros, 4 cargos. Poder simultâneo em todas as esferas da política brasileira. Agora olha o que sobrou. Jair Bolsonaro está em regime domiciliar.
condenado pelo STF por tentativa de golpe. A única ponte com o mundo externo passa pela Michelle ou por visitas restritas. Quando o Flávio usa o nome do pai para segurar aliados, os aliados sabem que é blefe. Um homem que não consegue nem fazer uma ligação telefônica não segura coalizão nenhuma. E não foi só ele. O Eduardo está fora do país, inelegível depois de condenação pelo STF. Mora nos Estados Unidos e já admitiu publicamente que monitora a situação com a Interpol. Relatórios indicam que a Polícia Federal avalia pedir uma difusão que rastreia bens e ativos financeiros envolvendo o caso do filme Dark Horse. Recursos que teriam ajudado a custear a permanência do Eduardo no exterior. Ele não tem mandato, não tem viabilidade política e vive olhando para trás. Mas o próximo da lista chegou ainda mais longe, na tentativa de se recolocar. O Carlos trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina tentando uma vaga no Senado. Em algumas pesquisas aparece em primeiro, em outras em segundo, com o terceiro colocado encostando. E o argumento contra ele dentro do próprio PL é simples e poderoso. Ele não é daqui. Bairrismo eleitoral é uma arma que ninguém controla. E aí chegamos ao Flávio. Se perder a eleição presidencial, o mandato de senador acaba. Em 1º de fevereiro de 2027, ele perde o foro privilegiado. A partir daí, todos os processos que hoje estão travados podem andar. Rachadinha, lavagem de dinheiro, conexões com o caso Vorcaro. Tudo volta à mesa. Segundo o que se comenta nos bastidores de Brasília, ainda sem confirmação oficial, o Flávio já teria um plano para esse cenário: perder no domingo e embarcar na segunda. Destino: Estados Unidos. O Eduardo já estaria lá. 2 irmãos do outro lado do Atlântico. O pai em regime domiciliar, o Carlos sem cargo fixo. E aí sobra quem? O Renan, o mais novo, o menos conhecido, provavelmente eleito deputado estadual em Santa Catarina. Um Bolsonaro isolado, sem estrutura, sem os irmãos, sem o pai. Pensa nesse contraste com calma. Uma família que 4 anos atrás controlava a presidência, o Senado, a Câmara e uma vereança ao mesmo tempo. E que, em questão de meses, pode ter um preso em regime domiciliar, 2, possivelmente fora do país, e um derrotado. O último pedaço de uma dinastia que chegou a mandar no Brasil. E o mais impressionante de tudo, boa parte dessa queda não veio dos adversários. Veio deles mesmos, de erros cometidos com excesso de confiança, de pontes queimadas por arrogância, de um sobrenome que virou mais peso do que proteção. Então, quem vem agora? Essa é a pergunta que está na thumbnail, que está nos bastidores de Brasília, que está nos grupos políticos, nas redações, nas conversas entre líderes do Centrão que não querem ser identificados. E a resposta honesta, a que ninguém quer dar em público, é a seguinte: ninguém que mude o jogo. O Centrão não tem um nome guardado na manga que apareça do nada e vire a eleição. Tereza Cristina foi testada e rejeitada pelo próprio partido. Tarcísio já avisou que tem limite. Apoia enquanto não custa. Os republicanos estão com um candidato que bate no Flávio no Rio de Janeiro, o estado que deveria ser o quintal dele. O prazo para a troca de partido expirou em abril. O que Brasília está vivendo agora não é uma crise de candidatura, é uma crise de projeto. A direita bolsonarista chegou em 2026 sem candidato competitivo, sem vice, sem aliança estruturada, sem palanque nos maiores estados e com o nome mais forte do grupo, carregando o peso de investigações, condenações e uma família inteira pressionada pela justiça. Isso não aconteceu de repente. Foi sendo construído, erro por erro, arrogância por arrogância, ao longo de 4 anos. E o resultado você está vendo agora? Um Centrão que prefere a neutralidade a afundar junto, uma candidatura que depende de um sobrenome que pesa mais do que sustenta, e uma pergunta que o próprio grupo não sabe responder. E enquanto a oposição se consome nesse dilema sem saída, do outro lado, o cenário é o oposto.
A pesquisa Meio Ideia, divulgada no início de agosto, trouxe um número que ninguém na direita queria ver. Lula atingiu 48,5% de aprovação, a maior da série histórica do Instituto, vencendo em todos os cenários testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno, com uma vantagem de 8 pontos sobre o Flávio Bolsonaro no cenário estimulado. Pensa nesse contraste com calma. Flávio sem vice, sem aliados, sem palanque. Lula com aprovação em alta, chapa fechada e o centrão neutro, que na prática significa não atrapalha. São dois filmes completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo, na mesma eleição. Por enquanto, a resposta mais honesta ainda é o Flávio. Não porque o centrão queira, mas porque ninguém encontrou ainda uma saída melhor dentro do prazo que sobrou. E esse detalhe, por si só, já diz tudo sobre o estado real dessa candidatura. Se você percebeu que essa queda ainda vai revelar muita coisa, que os bastidores de Brasília ainda têm muita história para contar antes de outubro, então o canal é exatamente o lugar onde você vai acompanhar cada movimento dessa história em tempo real. Deixa o like se esse conteúdo valeu o seu tempo. Compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade nos bastidores. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando essa história avançar, você vai querer ser o primeiro a saber. Valeu pro pessoal de Minas, do Nordeste e de São Paulo que vem comentando em peso. É exatamente esse engajamento que mantém esse canal de pé e independente. E por falar em bastidores que estão pegando fogo, tem um vídeo aqui no canal que mostra como Lula está aproveitando cada tropeço da oposição para consolidar alianças que podem garantir a eleição já no primeiro turno. Não deixa passar, porque essa parte da história conecta diretamente tudo o que você acabou de assistir. Antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa importante. Depois de um vídeo como esse, muita gente sai convencida, mas não preparada. E isso faz diferença, porque amanhã, quando esse assunto voltar, alguns vão estar com os pontos principais na mão. E outros vão tentar lembrar tudo de cabeça. Para você não ficar no segundo grupo, eu deixei um presente na descrição e também no comentário fixado.